Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de outubro de 2018. Comemora-se hoje no mundo o Dia Mundial da Alimentação. E o nosso país é uma referência mundial no tratamento deste assunto. Enquanto em muitos países as pessoas ainda morrem de fome, o nosso país tem uma política social efetiva de combate à fome, através de mecanismos adequados para o combate à fome. Nós estamos agora também e sempre evoluindo com o acompanhamento da Diferencial Vídeo, o desenvolvimento da informação para ficar mais acessível a você, facilitar o acesso ao nosso resumo do Diário Oficial da União e outras informações. Agora estamos em podcasts, inclusive no Spotify e nas ferramentas da Apple. O destaque do Diário Oficial da União de hoje é o Decreto 9.528, que prorroga o prazo para pagamento dos restos a pagar não processados referente ao ano de 2016. O Decreto 93.872 dispõe que os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente da sua inscrição. Em 2018, porém, esse prazo foi prorrogado inicialmente pelo Decreto 9.428, de 28 de junho de 2018, e agora foi novamente prorrogado. O Ministério da Transparência instituiu uma estrutura de governança para a gestão orçamentária e de custos. Dentro dessa estrutura, foi criado o Comitê de Governança e Gestão Estratégica, responsável por aprovar o planejamento orçamentário das unidades organizacionais da CGU e suas alterações. Também é função desse órgão estabelecer diretrizes, objetivos, iniciativas e os indicadores orçamentários e de custos, além de aprovar a estrutura dos planos internos da CGU e outras competências. O Ministério da Justiça fixou data limite para empenho de dotações orçamentárias. Os órgãos e as unidades orçamentárias vinculadas ao Ministério deverão empenhar as suas dotações orçamentárias até a data limite de 29 de novembro de 2018. E o enfrentamento ao crime organizado ganhou uma força-tarefa de inteligência. O Decreto 9.527 estabelece um grupo que possuirá as competências de analisar e compartilhar dados e de produzir relatórios de inteligência com o objetivo de subsidiar a elaboração de políticas públicas e a ação governamental no enfrentamento a organizações criminosas que afrontam o Estado brasileiro e as suas instituições. O Ministério do Meio Ambiente estabeleceu diretrizes para a implantação do Portal Nacional do Licenciamento Ambiental. Esse portal vai conter as informações sobre o licenciamento ambiental provenientes da União, Estados, Distrito Federal e municípios. No Diário Oficial do Distrito Federal, o GDF autorizou a regularização fundiária da região do Pôr do Sol, em Ceilândia. O núcleo urbano informal citado é ocupado predominantemente por uma população de baixa renda, com rendimento familiar mensal de até 5 salários mínimos vigentes. E a Secretaria de Mobilidade estabeleceu prazos da prestação de contas de salários dos empregados das empresas de transporte público coletivo no DF. Mais informações estão na Portaria 71, na página 4 do DODF. A seguir, fique com o comentário do especialista de hoje. Olá! Em minha participação anterior no comentário do especialista, tratei da recém-publicada Lei 13.726, que racionaliza os atos e procedimentos administrativos no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Abordamos especificamente um dos dispositivos vetados naquela lei, o artigo 2º. Hoje trataremos dos outros dois dispositivos vetados, o artigo 4º e o artigo 10. O artigo 4º da lei sancionada dispunha que os órgãos da administração pública deveriam disponibilizar em seus sítios eletrônicos mecanismo próprio para a apresentação pelo cidadão de requerimento relativo aos seus direitos. No veto, a Advocacia Geral da União argumentou que esse dispositivo trazia uma alta complexidade técnica que demandaria tempo para a adaptação de processos e sistemas por parte dos órgãos públicos das três esferas. Não obstante, observamos que a Ouvidoria Geral da União, órgão vinculado à CGU, já disponibiliza o sistema eOuve, amplamente utilizado pelos órgãos federais, mas que também é facultado o seu uso aos órgãos de estados e municípios.
Não há por que, então, vetar esse dispositivo, uma vez que já existe uma ferramenta tecnológica disponível e gratuita para todos os órgãos para bem cumprir o disposto na lei. Por outro lado, foi vetado o artigo 10, que dizia que a lei entraria em vigor na data de sua publicação. Argumenta-se no veto a necessidade de um vacatio legis, ou seja, de um tempo para adaptação das instituições para bem aplicar a lei. Uma vez vetado esse artigo, a lei fica sem nenhum comando relativo à sua entrada em vigor. Nessa situação, é necessário recorrermos à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a qual, em seu artigo 1º, estabelece que, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Vetado o artigo e caso o veto não seja apreciado pelo Congresso Nacional nesse prazo, a lei entrará, portanto, em vigor automaticamente 45 dias após a sua publicação, ou seja, no dia 23 de novembro de 2018. Eu sou o professor Cristiano Heckert. Não perca os próximos comentários do especialista, sempre no resumo do DOU. Obrigado.